para realizar, então, essa apresentação. É uma satisfação poder compartilhar, assim, um pouco do que a gente vem trabalhando, meus alunos, eu e meus colegas professores também de vários lugares, e fico satisfeito, né, em poder compartilhar com vocês. Tá, ok? Então, eu vou começar agora a apresentação. O que eu vou apresentar para vocês é o cenário atual e desafios na absorção para o tratamento de água. Então, essa apresentação ela é basicamente eu vou especificar em mais detalhes esse artigo aqui, que nós publicamos em 2020, eu e o professor Macari, tá ok? Eu vou, então, falar sobre esse artigo, né, falar sobre as que tem nele e então, vamos ter a oportunidade de discutir sobre alguns pontos deles, do artigo, conforme vocês acharem necessário. Então, a apresentação eu vou dividir nesses 6 tópicos, que são as considerações gerais, o item 2 são os materiais absorventes, o 3, modos de operação, o 4, a modelagem, 5, regeneração e aplicação em amostras reais, e 6, então, quais seriam as próximas etapas nesse tipo de pesquisa. Então, pessoal, em cada um desses itens, do 2 ao 5, tanto no materiais quanto no modos de operação, modelagem, regeneração, eu vou dar uma explicação de como está a literatura nesse momento e quais são os highlights, vamos dizer, quais são os pontos que você pode avançar em cada um desses tópicos, evidentemente que na visão minha e do professor Macari, né, que não necessariamente são a verdade, mas é o que eu tenho estudado, o professor tem estudado aí, é a nossa visão, vamos dizer assim, sobre a área. Bom, então, iniciando então aí pela água, né, a gente aprende lá no colégio, né, que a água doce representa 3% da água do planeta e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2025, metade da população do planeta vai viver em zonas com escassez de água potável. E todos sabemos, né, que a água é essencial para o consumo humano, atividades industriais e agrícolas. No entanto, né, essas atividades, tanto agrícolas quanto industriais, antropogênicas em geral, levam à contaminação da água por razões óbvias, né? E, evidentemente, a gente não pode parar com essas atividades, então temos que ter alguma maneira para tratar essa água. Bom, então, aqui eu apresento alguns contaminantes que são encontrados tanto em águas superficiais quanto em águas subterrâneas e efluentes industriais. São divididos em algumas classes, né? Então, nós temos os metais pesados, corantes, produtos de higiene pessoal, pesticidas, fármacos, hormônios, vírus, compostos derivados de fenol, elementos radioativos. Então, todas essas classes de contaminantes foram identificados já em águas e efluentes industriais, águas tanto superficiais quanto subterrâneas, e, evidentemente, mesmo em baixas concentrações, eles causam riscos ao ambiente e à saúde. Então, nesse contexto aí de poluição das águas, né, no contexto que a atividade agrícola, a atividade industrial, elas não vão parar, por razões óbvias também, né? A gente precisa comer, a gente precisa se desenvolver, ter tecnologias, e essas atividades, elas levam a uma contaminação da água, e nós precisamos da água. Então, qual é o nosso papel, ou o papel de pesquisadores na área de engenharia química ambiental? O papel de quem pesquisa nessa área, então, é o desenvolvimento de materiais, processos e tecnologias que propiciem a descontaminação, o gerenciamento e o reuso da água.
Bom, o contexto dessa apresentação é a adsorção, né? A adsorção é uma dessas tecnologias, né? Nós temos, então, diversas maneiras, diversas tecnologias, materiais para realizar o tratamento dessa água contaminada e tornar ela potável para o consumo, ou um efluente e tornar ele potável para o descarte. E a adsorção é uma das operações unitárias mais utilizadas. Então, basicamente, aí, nessa figurinha, então, nós temos ali a água contaminada com algumas moléculas, né, de poluentes, onde eu vou inserir o meu adsorvente. O adsorvente vai entrar em contato com a nossa água poluída, vai absorver, né, o material, ou vai absorver o que está diluído, né, na água, e eu vou ter como produto final, então, o absorvente carregado com os meus contaminantes e, do outro lado, a minha água potável, que é o contexto dessa apresentação, né? Mais ou menos é assim que a gente pode encaixar a adsorção no tratamento de água. Então, basicamente, é isso que ocorre. Então, a adsorção ela é bastante utilizada para tratamento de água devido a uma série de vantagens que ela tem, como, por exemplo, o baixo custo, alta eficiência, facilidade de operação e implementação, possibilidade de utilização e desenvolvimento de vários adsorventes, possibilidade de recuperação e reuso do adsorvente e do adsorbato, e não podemos esquecer, né, que a sua faixa de eficiência e competitividade com as outras operações é quando nossos contaminantes estão presentes na faixa de nanogramas até miligramas por litro. Então, quando eu passo já para uma concentração maior, né, a partir de 1.000 miligramas por litro ou 1 grama por litro, então a adsorção já perde espaço para outras operações unitárias, como coagulação, precipitação, porque eu vou passar a ter que utilizar uma quantidade grande de adsorvente, o que vai, evidentemente, elevar o custo e vai dificultar as operações unitárias de separação posterior. Então, aí ela já começa a perder competitividade. Bom, então, quando se fala em utilização de adsorção para o tratamento de água, que aspectos que devem ser considerados? Bom, o primeiro aspecto é o adsorvente, onde eu preciso verificar a escolha, o desenvolvimento e a caracterização dele. O segundo aspecto é o modo de operação, ou seja, que é como eu vou, de que forma eu vou realizar o tratamento, ou seja, o desenvolvimento do modo de operação e sua otimização, que daí entra, vou ver se eu vou trabalhar em batelada, em coluna. A modelagem matemática é o terceiro aspecto. A regeneração, onde eu preciso selecionar o modo que eu vou regenerar e desenvolver o procedimento para regeneração, para que eu possa reusar o adsorvente o máximo número de ciclos possível e também reutilizar o adsorbato. E o último aspecto, o outro aspecto é a aplicação em amostras reais. E claro, né, a gente tem o custo, né? O custo, ele precisa ser avaliado caso a caso, porque ele está diluído em todos esses outros aspectos acima, é tanto adsorvente, modo de operação, modelagem, regeneração e aplicação. Então, o custo ele está diluído em tudo isso aí e ele é geralmente utilizado, analisado caso a caso, né? Não tem uma ferramenta específica que englobe tudo. Cada operação de adsorção com determinado material e para determinado adsorbato vai ter um custo. Para ter uma noção, as outras tecnologias que são utilizadas para o tratamento de água, elas giram num custo de 10 a 450 dólares por metro cúbico de água tratada. Ao passo que a adsorção tem um custo de 5 a 200
dólares por metro cúbico de água tratada, né? Então, isso são números gerais que refletem o baixo custo da adsorção relativa a outras tecnologias. Uma coisa muito importante é que desse custo, 70% do custo da adsorção, né, 70% do custo é relativo ao adsorvente. E os outros 30%, então, são relativos a pessoal, mão de obra e gasto com energia e operação. Isso, então, reflete o porquê que a gente tem tantos estudos com desenvolvimento de adsorventes e assim por diante, né? Ele representa 70% do custo. Então, agora a gente vai trabalhar no nosso segundo item, né, que são os materiais adsorventes, né, que vem a ser a coisa mais importante na adsorção, é o material adsorvente, visto que ele é que vai definir a eficiência da operação e é responsável pela maioria do custo. Então, o adsorvente, a gente diz que ele precisa ter uma série de características e a maioria deles não tem todas essas características. E é por isso que, então, existe uma continuidade nos estudos de desenvolvimento e preparação de adsorventes. Bom, o primeiro é o baixo custo, né? Então, se eu conseguir um adsorvente, um material sólido de baixo custo ou derivado de... O baixo custo ele está relacionado com se eu posso comprar ele barato, se eu posso desenvolver ele a partir de um material residual, assim por diante. Então, baixo custo é uma das características. Bom, as características texturais do adsorvente, então essas estão relacionadas, especificamente com a eficiência dele, né? Que as características texturais são basicamente a área superficial específica, o volume de poros e o tamanho de poros. E essas características vão estar relacionadas com a eficiência do processo, né? Depois nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Ele precisa ter uma alta eficiência. Ora, a alta eficiência está relacionado com remoção, certo? Com quanto esse adsorvente é capaz de remover do adsorbato da água, certo? Eu estou olhando, nesse caso, para a água, para a minha fase líquida. Então, eu preciso ter uma alta eficiência de remoção. Disponibilidade, então, evidentemente, o meu adsorvente precisa estar disponível, ou ser tanto para comprar ou como para se obter ele. Então, por isso é que faz sentido eu trabalhar com materiais residuais de características que sejam regionais, tá ok? Por exemplo, vamos trabalhar aqui na nossa região, faz bastante sentido, região do Rio Grande do Sul, faz bastante sentido eu trabalhar com resíduos agrícolas, por exemplo, arroz, soja, esse tipo de coisa que eu vou ter disponibilidade, tá certo? Então, basicamente é por aí que você trabalha. Não que impeça de eu trabalhar com outras coisas, né? Mas eu vou precisar ter disponibilidade. Para o tratamento de água, especificamente, eu não necessito de estabilidade térmica, porque o tratamento de água ele não é feito em temperaturas elevadas. Então, eu preciso ter uma estabilidade mecânica e uma estabilidade química. Se entende por estabilidade química que o meu adsorvente ele não pode ser, a estrutura dele não pode ser modificada dependendo das condições que eu vou ter na minha água, tanto como o pH, como força iônica, alcalinidade e outras coisas, ele tem que manter sua estrutura. E se entende por estabilidade mecânica, ele possibilitar que no meu tratamento em coluna eu não tenha limitações hidrodinâmicas, como a formação de canais preferenciais, ou que eu tenha um entupimento da minha coluna, devido a, por exemplo, uma expansão do meu material, um inchamento, ou mesmo um entupimento do leito. Então, isso se entende por estabilidade mecânica.
além disso, a gente precisa ter altas taxas e capacidades de absorção. Bom, aqui a gente está falando que a gente precisa ter uma absorção rápida, né? Que a gente está falando de taxa, né? E capacidades. Então, ou seja, eu vou ter o meu absorvente, ele vai precisar absorver uma massa de adsorbato maior em relação à sua própria massa, né? Então, aqui a gente está, ao oposto da alta eficiência, a gente está olhando agora para o sólido, né? Na eficiência, a gente olha para o líquido, precisa remover bastante. Na capacidade, a gente olha para o sólido. Então, o sólido, ele precisa reter bastante, que é o que a gente calcula lá, quem trabalha na área, é o miligramas por grama. Precisa ser alto. Ele precisa ter grupos funcionais na superfície, né? Que são que vão ser especificamente aqueles grupos que vão que vão interagir com o adsorbato e fixá-lo na superfície. E também ele precisa ter um potencial de regeneração e reuso, né, para eu poder reutilizar ele por diversos ciclos. Lembrando que os grupos funcionais e as características texturais, eles vão ser diretamente responsáveis pela eficiência e pelas altas taxas e pela capacidade de absorção. E também pela estabilidade mecânica e química e também pelo potencial de regeneração e reuso. Então, essas características que são tanto texturais quanto químicas, ou seja, que são as características que são intrínsecas do material, elas vão ter um resultado direto nas demais características de processo. Certo? Então, nesse contexto, eu tenho uma série de adsorventes que vêm sendo utilizados para o tratamento de água na literatura. Aqui não vou me deter muito, mas até porque deve ser muito mais que esses, eu tentei aqui dividir em grupos, né? A gente tem materiais derivados do carbono, como pode ser o carvão ativado, que é o mais utilizado, o char, biochar, os carvões derivados de origem animal, vegetal, mineral, os nanomateriais derivados de carbono, como nanotubos, como grafeno, esse tipo de coisa. Temos quitina e tosana e seus diversos derivados que vêm sendo utilizados para tratar água. Os resíduos industriais, que podem ser folhas, podem ser raízes, caules, vagens, o que for, certo? Diversas coisas, e também esses resíduos modificados. Também temos os adsorventes inorgânicos, que são os hidróxidos duplos lamelares, que mais que eu tenho? Zeólitas. Temos também os MUFs, que são os Metal Organic Frameworks, alguns materiais derivados de sílica também, e deve ter uma série de outros. Então, nós temos muitos materiais adsorventes que são utilizados na literatura para o tratamento de água. A nível de processo, né, para tratamento de água, para consumo utilizado pelas indústrias e também pelas estações de tratamento de água, é o carvão ativado. Bom, então, no contexto dos adsorventes, né, no contexto dos materiais adsorventes, como está a literatura? Bom, a literatura é rica em termos de metodologias de preparação e caracterização de adsorventes. Então, a gente pode achar diversos artigos que falam sobre a preparação de adsorventes e sua caracterização, e muitos desses materiais são eficientes. Não dá para negar isso. Então, a literatura é bem rica nisso aí. Já tem materiais eficientes para diversas coisas, bem como metodologias definidas para desenvolvimento de materiais, e também tem técnicas muito avançadas de caracterização, técnicas também mais corriqueiras, mas que conseguem bem suprir a necessidade. Então, a literatura está assim. Nesse contexto, então, o que ainda dá para ser feito? Como não existe um adsorvente que ainda tenha todas aquelas características que eu falei anteriormente,
e a gente não sabe de que forma a legislação ambiental vai seguir, né? Como é que vão ser as restrições, podem aparecer outros tipos de poluentes emergentes, não se sabe bem, isso é uma coisa contínua. Então, o desenvolvimento contínuo de adsorventes alternativos, a fim de atingir todas aquelas características desejadas, é uma coisa que ainda precisa ser feita e o pessoal na literatura fala que deve ser continuamente feito, certo? É desenvolver adsorventes para aplicações específicas. Tá ok? Bom, em relação ao modo de operação. Bom, o modo de operação, ou seja, é a forma que eu vou tratar a minha água, vai afetar no custo da operação, vai definir o volume de água que eu vou tratar, vai definir também a área física necessária para o tratamento, o tempo necessário para o tratamento. A literatura mostra, então, que nos estudos de adsorção para o tratamento de água, eu tenho o quê? O modo de operação descontínuo em batelada e o modo contínuo em leito fixo. Isso é o que mais aparece. Então, eu vou falar um pouquinho deles, suas vantagens e desvantagens agora, da mesma forma que os adsorventes, né? Vou colocar o que já tem e vou colocar o que ainda precisa ser feito. Bom, a adsorção em batelada é muito simples, né? Eu vou ter o que? Eu vou ter, como nessa figura aí, eu vou ter um recipiente que vai ter um volume inicial de solução V0, com uma concentração do meu adsorbato C0. Eu vou adicionar uma massa de adsorvente M, e essa massa de adsorvente M, no tempo zero, vai ter uma capacidade zero, Q0, né? É isso que tem no primeiro vasinho ali. Eu vou proceder a uma agitação a temperatura constante, até um determinado tempo ou até um equilíbrio, e ao final eu vou ter uma solução com volume VF, uma concentração CE, uma capacidade QE e uma massa de adsorvente E. Essa batelada eu posso fazer tanto em Erlenmeyers, eu posso fazer em jar testes, sei eu, qualquer reator que me propicie essas condições. Pode fazer até num becker com agitação magnética, bem tranquilo isso aí, né? Desde que, evidentemente, eu tome cuidado para eu ter os meus padrões de agitação bem definidos, ter uma agitação homogênea, né? Tem que ter cuidado com meus padrões de agitação, tanto axial quanto radial, né, para eu ter uma homogeneização boa. E aí a gente faz aquela continha básica, faz um balanço de massa do poluente, que é ali a minha equação 1, né, C0, V0, ou seja, o que tinha no início, no líquido, mais o que tinha no início no sólido, é igual ao que vai ter no fim no líquido, mais igual ao que mais o que vai ter no fim no sólido. Ou seja, é uma transferência do meu adsorbato, uma transferência de fase. Aí eu passo para a equação 2, porque evidentemente o meu Q0 vai ser igual a zero, né? No início eu não tenho adsorbato no adsorvente, e eu isolo o QE, aí eu vou ter a minha equação 3. Se eu mantiver o meu volume, ou seja, que é meio óbvio, né? Eu mantenho o meu volume, eu não tiro muita amostragem, né? Tiro uma amostra bem reduzida para as quantificações, eu vou ter que o meu V final é igual ao meu V0 e vou ter a equação 4, que é o que a gente encontra, né? Que é como a gente calcula o meu miligramas por grama. Então, basicamente, essa é a adsorção em batelada e um balanço de massa do adsorbato para ela. Então, a adsorção em batelada é seguramente o modo mais utilizado na literatura. E ela é ideal para experimentos em laboratório, porque eu posso utilizar pequenos volumes, né? E utilizar condições controladas com ela. Para que ela serve? Bom, eu posso otimizar parâmetros como pH, dosagem, tempo de contato, tempo de equilíbrio, agitação, enfim, a maioria dos parâmetros de adsorção eu posso otimizar pela adsorção em batelada. Por outro lado, ela é ineficiente para o tratamento de grandes volumes, né? Porque eu vou precisar
uma área muito grande e depois também operações complementares para separação. Né? Então já vai me complicar a vida se eu utilizar para volumes grandes. Então, essa adsorção descontínua embatelada, ela é ideal para experimentos em laboratório para otimizar as condições. E pode ser também utilizada para, se eu tiver pequenos volumes de efluente a ser tratado, também eu poderia utilizar. Bom, a adsorção em leito fixo, então, que é a outra forma muito utilizada, ela já é bem menos utilizada que a adsorção embatelada. Isso eu falo artigos científicos, a literatura científica para avaliação dos adsorventes. Se eu for falar em números, eu posso dizer que 85% da literatura fala em batelada, ao passo que 15% deve falar de leito, de processo contínuo. Então, no processo contínuo tem uma coluna, né? Tem uma coluna que vocês podem ver ali no 4. Essa coluna, então, ela está cheia com uma massa de adsorvente M e tem uma altura Z. Por essa coluna, então, vai passar um adsorbato, uma solução de adsorbato, que está lá no meu tanque, C0, com a concentração C0, lá no 1. Eu vou ter uma bomba, evidentemente, no 2. Ela vai ser utilizada para transferir a minha fase líquida para a coluna, a uma vazão Q, ali no 3, e vai percolar pelo leito o meu líquido e vai sair ali no 5, onde eu vou ter a minha concentração final, e eu vou operando até, geralmente, a operação industrial se dá até o ponto de ruptura. Depois disso, eu vou ter uma solução muito concentrada na saída. Evidentemente que a nível de laboratório, eu opero até a saturação do leito, porque eu preciso da zona de transferência de massa, que é o mais importante. Bom, nessa operação, então, aí o que eu vou calcular? Bom, eu vou calcular a equação 5, que é o meu ZM, é o meu comprimento da zona de transferência de massa, que é basicamente a minha inclinação da minha curva de ruptura, que é uma curva CT sobre C0 em função do tempo. Né? O que eu vou fazer com isso? Eu vou estimar meus tempos de exaustão e ruptura, tenho o Z, que é a minha altura da coluna, então eu vou ter o meu comprimento da zona de transferência de massa, que basicamente é o mais importante, porque ele se mantém no scale-up. Tá certo? Também eu vou calcular o meu volume total de efluente tratado, que é a equação 6, vazão vezes o tempo de operação. Vou calcular a minha capacidade estequiométrica da coluna, que é a equação 7, que nada mais é do que a área acima da curva de ruptura. E posso calcular o meu percentual de remoção até um determinado tempo pela equação 8. Então, para avaliar, então, a eficiência do meu processo de adsorção contínua. Ela é a forma mais utilizada para o tratamento de grandes volumes, né? Porque eu consigo tratar grandes volumes num espaço físico relativamente menor. Ele é pouco relatado na literatura em relação ao batelado. E eu posso, com ele, otimizar parâmetros como vazão, como altura do leito, né? Parâmetros de processo contínuo. No entanto, ele é suscetível à formação de canais preferenciais e ele pode ter também altas quedas de pressão, que vai gerar um gasto energético grande, né? Então, esses são alguns problemas hidrodinâmicos que são verificados em colunas. Não só da adsorção, né? Tem vários tipos de operação unitária. Bom, então nesse contexto aí de modo de operação. Então, no modo de operação, como está a literatura? Então, o sistema embatelado ele é consagrado para estudos em laboratório, certo? Todo mundo faz e é a melhor forma de avaliar comportamento de adsorventes, interações e avaliar se eu vou trabalhar em laboratório. E o leito fixo é a melhor e mais utilizada alternativa para quando eu vou aumentar a escala e para tratar grandes volumes. Então, a literatura está assim. Eu sempre tenho
muito mais estudos em batelada, poucos em leito fixo. Mas cada um tem o seu, como é que eu vou dizer, tem a sua maneira, o seu porquê de existir. Se eu for trabalhar no laboratório, né, eu utilizo batelada para avaliar os adsorventes. E se eu for, quando eu for para grandes volumes, eu aumento a escala. Claro que para aumentar a escala eu preciso também trabalhar em leito fixo no laboratório para ter as curvas de ruptura, né? Evidentemente. O que ainda precisa ser feito? Aqui tem muita coisa para fazer, certo? Essa talvez seja uma das partes que tenha mais coisas para ser feita. Só para... Estão me escutando, pessoal? Continuam me escutando? Sim, estamos ouvindo. Beleza. Então, o que ainda precisa ser feito? Eu posso desenvolver e projetar outros modos de operação alternativos, quaisquer, que facilitem o contato fluido-partícula e fácil separação de fases. Quaisquer modos de operação que consigam fazer isso, facilitar contato fluido-partícula e fácil separação de fases. O que dá para fazer? Dá para adaptar modos de operação que são utilizados em outras operações unitárias e são menos utilizados para adsorção, como é o caso ali, ó, leito expandido, leito fluidizado, leito de jorro, leito móvel simulado, reator CSTR, reator embatelado sequencial, PFR, se quiser, certo? Outras formas de operação, isso pode sempre é uma coisa a ser feita, e é muito pouco feito na literatura isso. Tem alguns que são feitos para outras operações, outros são feitos para adsorção de outras coisas, mas em fase líquida é bem menos em relação à batelada e o leito fixo. Então, aí sim, aí tem muita coisa para ser feita. Bom, quanto à modelagem. Bom, a modelagem da adsorção, ela basicamente, eu posso enxergar ela de duas formas. Eu enxergo uma modelagem padrão de qualquer operação unitária, onde eu preciso avaliar o equilíbrio, a termodinâmica e a cinética, e também eu posso fazer uma modelagem mais empírica, né, que é uma modelagem para otimizar processo, que daí eu utilizo ferramentas de otimização, que aí vem a superfície de resposta, a ANN, né, a rede neural artificial, Fuzzy, Neurofuzzy, entre outros, né, ferramentas matemáticas que a gente pode utilizar para modelar a adsorção e otimizar processos. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas aqui. Bom, em relação às isotermas e termodinâmica, né, então, as isotermas de adsorção, elas são uma relação entre o QE e o CE, ou seja, entre a quantidade de adsorbato que está na fase sólida e a quantidade de adsorbato que está na fase líquida no equilíbrio, tá ok? Em uma determinada temperatura, evidentemente. E o equilíbrio é termodinâmico. Então, essa é uma curva de isoterma. Ela nos serve para definir a máxima capacidade de adsorção, para fornecer informações sobre a forma de interação e sobre a afinidade de adsorbato e adsorvente, e também pode fornecer informações sobre as energias envolvidas. Então, basicamente, a gente faz curvas de QE versus CE e interpreta elas. E a gente ajusta uma série de modelos da literatura, onde aí eu coloquei alguns, né? A gente tem, então, várias equações, né? QE em função de CE, da equação 9 até a equação 15, desde a mais simples, que é a 9, que é a lei de Henry, até outras mais complexas. Cada uma é utilizada para uma forma de isoterma, tem as suas constantes específicas, que são os K, né? São as constantes relativas à afinidade, tem os Q, que são constantes relativas à capacidade, e algumas têm outros parâmetros, são ali o M, o beta, e assim por diante, e eu vou escolher e vou utilizar esses modelos de acordo com a forma da minha isoterma. Eu ajusto e utilizo meus parâmetros para fins de interpretação. E em relação à termodinâmica, o que é feito então? Em relação à termodinâmica, a literatura faz, a maioria, pelo menos, da literatura que trabalha no contexto de
adsorção para o tratamento de água, ela não se preocupa muito com uma especificidade termodinâmica. O que é feito é um cálculo médio. Então, considera-se então a adsorção como uma reação química homogênea, onde o meu adsorvente A reage com o meu adsorbato B, formando um complexo AB. Tá ok? Aí eu calculo a energia livre de Gibbs dessa reação pela equação 16 e ΔG e ΔH e ΔS pela equação 17, que são equações muito conhecidas, sendo que a constante de equilíbrio termodinâmica é obtida a partir dos valores das constantes das isotérmicas. Né? Tem bastante contradição aí, tem vários estudos que criticam isso aí, enfim, tem muita coisa para ser feito nesse contexto aí. Mas, por enquanto, é o que é utilizado. Então, como está a literatura na parte de isotermas e termodinâmica? Bom, modelos e dados de isotermas para sistemas monocomponente são encontrados facilmente na literatura. Tem muito disso. Os parâmetros termodinâmicos são geralmente aceitos como uma boa aproximação. O que ainda precisa ser feito? Bom, desenvolvimento de modelos para mais de um componente, ou seja, sistema binário, sistema ternário, tem alguns modelos já, mas sempre o desenvolvimento de modelos considerando as possíveis interações entre os adsorbatos são bem-vindos e necessários. E o desenvolvimento de materiais, de maneiras mais conceituais para estimar os parâmetros termodinâmicos de adsorção. Tá certo? Como eu falei para vocês, os parâmetros, eles são geralmente aceitos nessa forma de aproximar, mas são necessários estudos que verifiquem formas mais conceituais para obter isso. Tem bastante espaço para isso. Em relação à cinética, então ela determina o tempo de residência necessário para que a concentração do adsorbato seja reduzida até um limite requerido, fornece informações do mecanismo de transferência de massa e da taxa, é fundamental para o projeto de equipamentos, determinação de condições de operação. No caso da batelada, são curvas de QT versus T, ou seja, que é o que tem no sólido ao longo do tempo, e CT versus o tempo, ou seja, o que tem no líquido ao longo do tempo, qualquer uma delas. E na coluna, elas são obtidas em termos de CT sobre C0 em função do tempo. Bom, eu tenho modelos cinéticos de reação, que eu utilizo para representar a adsorção em batelada, que são uma série de modelinhos aí, que são quase todos empíricos, onde eu tenho as minhas constantes cinéticas, representadas pelos Ks, e tenho as minhas constantes de quantidade adsorvida, que são os Q, Q1, Q2, em QE, QAV, e tem outros modelos que tem o parâmetro N, aí, parâmetro A, B, que são modelos para representar a cinética. E tenho no leito fixo também. E também eu tenho os modelos difusivos. Os modelos difusivos de transferência de massa, eles são baseados basicamente quando eu tomo uma partícula adsorvente como o meu volume de controle e verifico, ou seja, considero as etapas de transferência de massa que ocorrem no processo. A minha transferência de massa externa, que é quando o meu adsorbato migra da solução até a superfície externa do adsorvente, e depois a minha difusão intrapartícula, onde o meu adsorbato se distribui no interior da partícula, ou seja, por difusão efetiva no poro, ou seja, por difusão superficial. E aí, a gente tem uma série de modelos para representar isso. O primeiro e mais simples é o EMTM, que é o External Mass Transfer Model, que vai das equações 23 a 26, onde eu considero que a variação de concentração média na solução, ela é só um resultado da minha força motriz CT menos CS dt, ou seja, a variação na superfície, e eu não tenho nada na partícula, né? Tem o meu modelo HSDM,
que é um modelo que vai da equação 27 até a 34, onde minha equação mesmo é a equação 30, né? Estou dizendo que a minha quantidade absorvida varia, que o acúmulo é igual ao que está se distribuindo no raio. Ali sempre utilizo as equações 27, 28 e 29 para me auxiliar. E tenho a equação 32, minha condição de simetria, e a equação 33 ou 34, que são as condições de fluxo na superfície ou a minha própria isotérmica que eu posso utilizar para resolver. Nesse modelo, basicamente, eu considero o interno como a difusão intrapartícula, ou seja, aquele dInt da equação 30 é o meu único parâmetro que controla a transferência interna. Por outro lado, nós temos o PV-SDM, que é o modelo mais completo, que é a equação 37, onde eu tenho um termo de acúmulo e um termo de variação temporal e um termo de variação radial. Na verdade, 2 termos de variação temporal e 2 termos de variação na posição, né? Tanto para o líquido quanto para o sólido, que é o que me mostra a equação 37. As condições de contorno são as mesmas e ele é um pouquinho mais complicado de resolver. No entanto, eu tenho aqui especificado 2 mecanismos de transferência independentes, que são a difusão efetiva no poro, representada pelo termo dP, e a difusão efetiva e a difusão na superfície, representada ali pelo termo ds na equação 37. Esses outros modelos, agora o PVDM e o SDM, são simplificações do principal, onde eu desconsidero uma das difusividades. Então, são uma simplificação do outro. E tem aqui também o PVSDM já em 3 dimensões, que nada mais é do que o modelo PVSDM para 3 dimensões, né? É mais complicado de resolver, mas fisicamente ele é a mesma coisa. Então, como está a literatura nesse contexto? Da modelagem. Da modelagem cinética. Então, os modelos e dados cinéticos para sistema monocomponente, eles são muito facilmente encontrados na literatura. Eu utilizo modelos de reação para simples representação das curvas, e eles podem ser utilizados para comparar resultados dentro de um mesmo trabalho. Para isso que eu utilizo aqueles modelos de reação, os mais simplesinhos, né? Então, dentro do mesmo trabalho, eu posso comparar, porque são as mesmas condições. Ao passo que os modelos difusivos, eles são utilizados para elucidar o fenômeno de transferência, e os seus parâmetros podem ser utilizados para scale-up, porque são parâmetros de transferência de massa. Então, eles vão depender de condições experimentais. Por exemplo, uma vez que eu determinar uma difusão no poro e uma difusão superficial para aquele sistema, ele vai ser sempre aquilo, independente da condição experimental. Tá certo? E tem que ficar claro aqui. Na cinética, eu tenho um monte de dados disponíveis, eu tenho um monte de modelos. Os modelos se dividem em modelos de reação e modelos difusivos. Os modelos de reação, eles são matematicamente simples e eu posso utilizar eles para comparação dentro de um mesmo trabalho. Posso comparar as constantes dele no meu trabalho. E os modelos difusivos, eles são um pouco mais difíceis de resolver, mas os seus parâmetros são fisicamente mais consistentes e são independentes, eu posso comparar e posso utilizar para o scale-up. O que ainda precisa ser feito? Bom, desenvolvimento de modelo difusivo para mais de um componente, ou seja, sistema binário e ternário. Não tem. Isso não é que tem pouco, não tem mesmo. É muito difícil além de todos aqueles modelos de transferência de massa, eu colocar interações ali no meio. Interações entre mais de um componente. E talvez a principal seria o desenvolvimento de correlações para estimação do meu coeficiente de difusão superficial ds. Aqui, eu volto nesse modelo aqui, então, tudo nesse modelo eu posso obter, independente dos dados experimentais. Tudo. Menos o ds. Certo? O ds, por exemplo, o epsilon, equação 37. O epsilon, o ρ, eu posso medir. Isso não depende de experimento.
O C e o Q vão ser a minha resposta. E o tempo vai ser o meu eixo X, né? Meu ρP eu posso determinar também. A minha difusão no poro, eu tenho correlações independentes de dados experimentais, mas o meu DS eu não tenho, certo? Porque ele depende da superfície do material, então ele é típico para cada material, certo? Então é difícil eu ter correlações para DS. Na verdade, eu não tenho uma correlação para DS, então eu acabo sempre ajustando os dados experimentais e estimando DS. Ou seja, eu faço sempre um agreement, sempre um fitting, nunca um agreement do meu modelo. Então, vamos lá. Em relação a outros modelos, por exemplo, agora falando dos modelos que são utilizados para otimização, que são os modelos mais empíricos, como metodologia de superfície de resposta, redes neurais artificiais, fuzzy e neurofuzzy. Bom, então esses são modelos que são genéricos, né? Eles têm as minhas entradas podem ser qualquer entradas, né? Pode ser eu faço experimentos, né? Então eu posso utilizar as minhas entradas podem ser vazão, pode ser altura, pH, temperatura, tempo, relação massa-volume, concentração inicial, RPM, características do adsorvente. Qualquer coisa eu posso utilizar de adsorção como variável de entrada. E as minhas variáveis de saída podem ser a minha remoção, a minha capacidade, a minha concentração ou a minha relação C sobre C0, dependendo se for embatelado ou leito fixo. Dentro desse, eu utilizo funções de transferência, camadas de neurônios aí, para relacionar as minhas variáveis, para relacionar minhas respostas com as minhas variáveis de entrada. Isso serve para quê? Serve para otimização de processos, otimização de condições, para eu maximizar a remoção, maximizar a capacidade e minimizar a concentração. Tá, ok? Então, esses são os modelos RSM, ANN, fuzzy e neurofuzzy. Quando é que eu utilizo eles? Eles já são modelos muito difundidos e muito utilizados na adsorção. Só que preciso utilizar com cuidado, né? Quando eu utilizo assim, ó, bom, para variáveis que não estão nos modelos difusivos, como algumas características específicas do adsorvente, como pH, por exemplo, né? Eu utilizo, porque outras dependências são conhecidas. Por exemplo, qual é o efeito da relação massa-volume, o efeito da concentração inicial, o efeito do RPM? Isso aí são efeitos que estão no modelo de transferência de massa, são óbvios. O efeito do tempo são coisas óbvias. O efeito da vazão é uma coisa óbvia, o efeito da altura do leito é um efeito que é óbvio. Agora, o efeito do pH, o efeito da temperatura, o efeito das características do adsorvente não são tão óbvios assim. É mais difícil saber o que vai acontecer. Certo? Então, por isso que eu uso nesse contexto aí. E também para interpretação de sistemas multicomponentes, onde a estimação das interações é complicada. O que ainda precisa ser feito nesse contexto? Qualquer melhoramento matemático para diminuir o tempo computacional é bem-vindo aí. Outra coisa que está começando a ser feita na literatura são modelos híbridos de redes neurais, FIS e ANFIS, com modelos de cinética e isotermos. O pessoal tem feito muito isso, fazendo alguns modelos híbridos para resolver algum tipo de problema específico. Bom, então agora chegamos, acho que é nosso último ponto, que é a regeneração do adsorvente e também a aplicação em amostras reais. Bom, a regeneração, ela impacta diretamente no custo e nas características sustentáveis do processo. A gente espera, então, que o adsorvente ele mantenha seu potencial por consecutivos ciclos e, se possível, o adsorbato ser recuperado. Então, essa regeneração ela pode ser química, pode ser térmica, microbiológica, pode ser uma série de formas. No entanto, ela vai depender fortemente da interação adsorvente e adsorbato, né? Para eu ver, então, isso é o que eu vou definir. No entanto, o
que é importante aqui? Algumas vezes não é possível a regeneração. Então, só trabalho com regeneração se o meu adsorvente tem um custo elevado, custa um pouquinho mais elevado. Se o meu adsorvente é muito barato, é fácil de obter, não vale a pena eu regenerar. Algumas vezes é mais rentável eu despachar em aterro sanitário ou incinerar mesmo, do que regenerar. Ora, quando a regeneração for muito complicada, né, ó, tá aqui, ela depende da interação, ela é específica para cada caso. Então, quando ela é muito complicada, não vale a pena. Ou seja, não vale a pena eu regenerar. Às vezes tem que eu pesar, que às vezes vale mais a pena eu produzir um adsorvente do que regenerar um já saturado. O que ainda precisa ser feito na regeneração? A gente tem diversas formas de regeneração que funcionam já, térmica, química, microbiológica, e como vocês viram, ela depende de cada caso, porque depende da interação. Só que todas elas olham única e exclusivamente para o adsorvente. Ninguém olha para o adsorbato, certo? Então, o desenvolvimento de métodos para regeneração que permitam simultaneamente o reuso do adsorvente por diversas vezes e também a recuperação e reuso do adsorbato com a mínima geração de resíduos, isso é uma coisa que sempre é bem-vinda. Aí vocês podem perguntar, mas o adsorbato ele não é contaminante? Bom, ele é contaminante quando está na água, né? Mas ele pode ser utilizado para alguma outra coisa, né? Por exemplo, os metais, ouro, níquel, prata, chumbo, eu posso recuperar, né? Alguns orgânicos também eu posso recuperar para dar posterior uso, enfim. E a aplicação em amostras reais. Então, essa aplicação em amostras reais é seguramente o ponto mais fraco da literatura na absorção para o tratamento de água. A maioria dos estudos realiza o tratamento de soluções sintéticas contendo adsorbato e água. A maioria, inclusive os meus. Alguns utilizam sistemas binários e ternários, outros efluentes simulados, mas muito poucos em amostras reais. Bom, eu não estou dizendo que é errado fazer isso, é certo fazer isso e tem que ser feito isso, certo? Não tem como eu fugir disso. Eu sempre tenho que fazer experimentos em laboratório, em condições controladas, só com um sistema simples, ou só binário, ou só ternário, ou só simulado, certo? Em condições controladas, porque é a única forma de eu desvendar o que acontece no processo, eu desvendar interações e tal, levantar curvas cinéticas, isotérmica e termodinâmica. Mas, ao final, eu sempre preciso pegar e utilizar numa amostra real, certo? Pega uma amostra real e utiliza, ou pega uma composição na literatura de uma amostra real e simula no laboratório e faz o teste, certo? Mostra que no real ele funciona também, ou funciona um pouco menos, enfim, mas tem que fazer. Então, o que ainda precisa ser feito? Bom, otimizar a operação em laboratório utilizando os adsorbatos de interesse e depois eu aplico em amostras reais, onde esses adsorbatos se encontram. Pode ser num efluente, pode ser numa água de rio, pode ser numa água de irrigação de arroz, pode ser numa água de poço, enfim, onde aquele adsorbato se encontra. É preciso fazer, então, a aplicação, tá certo? Os direcionamentos seriam o quê? No que tange os adsorventes, desenvolver adsorventes a partir de resíduos, porque ele representa 70% do custo e ele pode ser, então, uma solução sustentável. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é que a máxima capacidade de absorção que a gente determina não vai ser a capacidade desse adsorvente no processo, tá certo? Porque no processo a máxima capacidade vai depender de quanto do contaminante eu posso deixar na solução. Então, ele não vai ser o platô da isotera. Nós vamos ter que verificar o CE também, quanto eu posso liberar. Então, eu tenho que ter isso em mente. Claro que na literatura a gente calculou, a máxima capacidade é tanto, tá? Mas não vai ser essa que o adsorvente vai ter no processo. A gente tem que ter em mente disso.
Depois, a aplicação dos novos adsorventes envolvidos em coluna de leito fixo. Isso sim, ó. Quase todos os estudos para o tratamento de água apresentam estudos de equilíbrio, embatelada, metade apresenta cinética e tudo embatelada. Menos de 10% utiliza operação em leito fixo. Então, tem que trabalhar no leito fixo. Esse é um ponto muito importante, que é o desenvolvimento de modos de operação alternativos. Isso que pode ser todos esses aí que eu coloquei, deve ter vários outros, ó, leito expandido, fluidizado, jorro, leito móvel simulado, CSTR, reatores embatelada sequencial, né? Então, desenvolver isso também sempre é bem-vindo. Em relação à modelagem, isotermas multicomponente, estimação dos parâmetros termodinâmicos por procedimentos mais conceituais, modelos difusivos multicomponente, correlação para difusão superficial e modelos híbridos. A modelagem aí é o mundo que dá para fazer. Também, desenvolver métodos para regeneração que permitam simultaneamente o reuso do adsorvente, recuperação do adsorbato com geração mínima de resíduos. E sempre eu devo otimizar a adsorção no laboratório e sempre testar em sistemas reais para verificar efeitos de interferentes e ver se meus adsorbatos realmente funcionam. Meus adsorventes, desculpa. Obrigado aí, pessoal. Estou aberto aí a perguntas.